Hoje mais um capítulo dessa conexão aí, né, com esse mundo das cadeias musculares. E hoje é o último capítulo, tá, gente? Hoje é o último capítulo. Na semana que vem nós vamos entrar num outro assunto, tá bom? Oi, Aninha, tudo bem, Aninha? Aninha, eu mandei uma mensagem para você, Aninha, no seu Instagram. Dá uma olhadinha lá depois. Eu acho que você não viu ainda. Eu mandei lá uma mensagem para você que eu quero te convidar para fazer uma live comigo. Seria uma honra para mim. Depois você dá uma olhada e a gente conversa, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos lá, cadeias musculares. A gente já vem falando aí, acho que já praticamente um mês sobre esse assunto, né? E hoje eu vou finalizar com... Eu dei o nome para essa live, não sei se vocês viram. Eu dei o nome de o inimigo número 1 das flexões do tronco sobre os membros inferiores e vice-versa, né, na verdade. E aí até fiz uma brincadeira com o pessoal dos grupos lá, o pessoal que está dentro da jornada, né, o pessoal que está no Telegram, do galera do Pilates. Eu queria saber, afinal de contas, quem é esse inimigo número 1 das flexões do tronco sobre os membros, né, da flexão da coluna. E o pessoal chutou muitas coisas até que deram uma resposta certa lá. E vocês que estão comigo aqui agora, vocês arriscam aí Que cadeia muscular que é essa que é a inimiga número 1 das flexões da coluna? Eu acho que fica fácil se vocês fizerem a relação com a live anterior, né? Quem estava na live anterior, a gente viu e falou sobre uma cadeia muscular que a gente deu, né? A gente não. Isso, ó. A Gi Físio já respondeu, que é a cadeia lateral. Muito bom. É isso aí. A gente viu na live anterior uma cadeia anterolateral, né? Que é chamada pelo método GDS de AL, né? Que é essa cadeia que na verdade faz os membros rodarem para dentro e aduzirem, né? Também. E a gente viu o impacto dessa cadeia nas extensões da coluna, né? Principalmente pelo fechamento que ela provoca aqui na parte anterior do quadril, né? A gente viu tudo isso na live passada. E agora, nessa live, como a gente vai ver a cadeia que é oposta a essa, né? Que seria a cadeia posterolateral, ou seja, PL, né? Uma cadeia que ela na verdade promove a abertura dos membros, né? As rotações externas, né? As abduções, as rotações também, né? Pelo oblíquo externo. E a gente vai ver o mecanismo, na verdade, que acaba provocando, né? Um travamento mesmo, na verdade, né? Dessa mecânica da flexão do tronco sobre os membros inferiores e também o contrário, né, da flexão dos membros em relação ao tronco. Pausado aí no vídeo, mas voltou. Então, o Pilates ele faz muito, né, esses movimentos, né, de flexão, de extensão, e essas cadeias laterais, quando elas estão um pouco desorganizadas, elas tendem a bloquear esses movimentos, ok? Então a gente vai ver um pouquinho essa questão. O importante é a gente entender por qual mecanismo,
né, que na verdade acontece esse bloqueio das flexões pela cadeia lateral, pela posterolateral, né, chamada pela Godelieve de PL, ok? Mas antes de entrar exatamente nesse assunto, eu quero fazer uma revisão geral com vocês de tudo que a gente viu até agora, os principais pontos, né, relacionados às lives anteriores, para que a gente possa deixar tudo bem claro na nossa cabeça e a partir daí entrar mais no tema da live, tá bom? Então, o primeiro conceito importante que a gente viu foi o conceito de cadeia muscular, tá certo? Beleza? E uma coisa importante que eu quis trazer para vocês é que todos nós, professores do movimento, professores de Pilates, professores de educação física, a gente atribui uma importância muito grande ao conceito de individualidade. Não é isso? Todo mundo acha importante individualizar um trabalho, individualizar um treinamento, né? Individualizar uma aula. No entanto, a gente tem muita dificuldade no sentido de buscar referenciais claros para que a gente possa fazer essa individualidade. Tá certo? Vocês concordam comigo em relação a isso? Então, essa série de lives que eu fiz teve, na verdade, esse objetivo, né, de tentar trazer um pouquinho essas referências, ok? E, obviamente, que cada um de vocês, né, vocês podem buscar essas referências em outros lugares, em outras metodologias, né? Dentro do próprio Pilates, né? Enfim, a gente pode buscar muita coisa. O ponto principal é, eu aqui no meu estúdio, eu não mudo uma vírgula a questão do método Pilates, ok? Eu uso às vezes uma visão de um outro método simplesmente para abrir o meu olhar sobre o funcionamento e a mecânica corporal, né, das pessoas, para a partir daí eu utilizar o método Pilates de uma maneira mais individual, mais individualizada, ok? Então, em hipótese nenhuma, eu quero transformar o Pilates em um GDS, muito pelo contrário, tá bom? Então isso é um ponto importante. A segunda coisa importante, essas séries, né, de lives que eu fiz, elas tiveram uma grande ideia que, na verdade, deu alicerce para que essas lives pudessem acontecer. E tão importante quanto essa história da individualidade, é importante a gente entender que, no fundo, o que eu quis trazer de reflexão para vocês é o seguinte, que esse conceito de cadeia muscular, ele pode abrir o olhar, né, para o professor de Pilates em relação a uma questão muito importante, que é essa grande ideia que eu quero que vocês saiam com isso na cabeça de vocês, tá bom? Eu até anotei aqui, eu até escrevi, ó. As cadeias musculares, elas são as vias de expressão psicocomportamental dos sujeitos, tá certo? Ok? Os nossos músculos são, na verdade, essa via de expressão, né? Sempre integrando, na verdade, todas as instâncias da nossa vida, ok? Então, é claro que, consequentemente, elas também são uma via poderosa de tomada de consciência do sujeito em relação a ele mesmo. Então, essa é a ideia fundamental, essa é a ideia que tem que estar muito clara para vocês em relação a todas essa série de lives que eu fiz, tentando, na verdade, né, fazer uma costura entre o GDS e o método Pilates, tá bom? Principalmente por quê? Porque o Joseph Pilates, ele tinha esse olhar, né, sobre a individualidade das pessoas. A questão é que ele não deixa claro exatamente quais eram os referenciais, né,
para que a gente pudesse a partir daí também ter um chão firme para poder pisar e falar assim, ó, para esse tipo de sujeito a gente pode trabalhar assim, para esse outro de uma outra maneira. Então, às vezes, eu, dentro do meu trabalho, sinto essa necessidade de fazer um intercâmbio para poder explorar, né, e abrir a minha visão sobre a dinâmica de movimento das pessoas, ok? Agora, dentro do meu trabalho com o Pilates, eu não mudo absolutamente nada, ok? Em relação ao método. Aí eu uso a ferramenta de acordo com o que eu estou vendo na minha frente, tá bom? A gente viu também duas coisas importantes em relação a essa questão de cadeias musculares. A gente viu dois aspectos, um positivo e um negativo. O positivo em relação a essa história toda de cadeias musculares é que, na verdade, elas são a possibilidade de expressão do homem no mundo, ok? Se a gente se comunica, né? Se a gente tem essa capacidade de se comunicar com o mundo, com a gente mesmo, né? Com os objetos, com as coisas, com as pessoas, enfim, grande parte dessa comunicação só pode ser feita via, né, expressão, né, muscular, tá certo? Ok? Então isso é uma coisa importante. A outra questão é que esse conceito de cadeia muscular, ele também tem um aspecto negativo. E qual é o aspecto negativo? É que quando uma determinada cadeia muscular se desorganiza demasiadamente, ela acaba, na verdade, aprisionando o sujeito, né, de uma possibilidade de se expressar. Tá certo? Então, ele diminui essa possibilidade. E isso traz uma série de complicações, tanto do ponto de vista da função articular, como do ponto de vista, na verdade, da dinâmica de funcionamento do próprio sujeito em muitos aspectos. Ok? Metabólicos, mentais, emocionais, espirituais, enfim. Porque essas coisas elas não estão separadas, ok? E o Joseph já alertou a gente disso, né, em muitos momentos. A gente viu, né, nas outras lives que a Godelieve ela dividia esse conceito de cadeias musculares em dois, né, na verdade, dois eixos. O eixo vertical, que são as cadeias musculares mais ligadas à questão da personalidade, né? Então a gente viu lá 3 cadeias musculares relacionadas a esse eixo, né? Tem um livro do Philippe Campillon, que é um cadeísta, né, muito conhecido, famoso, que trabalhou ao lado da Godelieve durante muitos anos. E ele vai dizer que o Freud dizia que nós, enquanto seres humanos, a gente tem a necessidade de 3 coisas básicas e fundamentais. Necessidade de afeto, eixo da personalidade, cadeia muscular AM, a cadeia que fecha a gente, ok? Necessidade de ser útil, cadeia muscular posterior, PM, né? Essa cadeia que na verdade projeta a gente à frente, para o futuro, para a ação, ok? Então, a AM tem a sua representação simbólica na relação com a função materna. A PM tem a sua representação simbólica na relação que o sujeito tem com a função paterna, ok? Eu não estou querendo dizer aqui que função materna significa se relacionar com o sexo feminino. Significa se relacionar com qualquer pessoa que faça a função materna. E do pai a mesma coisa, tá bom? E a terceira necessidade importante do ser humano é a necessidade de crer em algo, ok? De transcender a sua própria condição, a sua própria existência. E a Godelieve vai relacionar essa questão com uma cadeia que ela chama de PAP. Então são essas as 3 cadeias do eixo
vertical, ok? A gente viu um pouquinho, né? Principalmente a cadeia AM e a cadeia PM, né? Muito bem. E depois ela vai dizer que existem outras duas cadeias musculares, que são as cadeias do eixo horizontal, na verdade, que são cadeias musculares que representam a forma como nós, seres humanos, na verdade, se relaciona com o mundo. Tá certo? Então são aquelas cadeias musculares que, na verdade, ou levam a gente de encontro ao mundo, né? Essa possibilidade de abertura para o mundo, ou que traz o mundo para si, né? Que, na verdade, representando aspectos da nossa personalidade de extroversão ou de introversão. Ok? E na live passada a gente viu a cadeia muscular chamada AL, né? Que é essa cadeia, na verdade, que representa mais essa atitude introvertida, né? Que quando se desorganiza demais, fica muito em excesso, pode deflagrar, na verdade, um sujeito que às vezes tem dificuldade, né, de se relacionar com o mundo, realmente. Ok? E hoje a gente vai ver essa cadeia, né, chamada PL, que é a cadeia póstero-lateral, que é a cadeia que representa essa atitude de extroversão. O que significa isso? Na verdade, um sujeito que tem uma necessidade muito grande, né, de se comunicar com o mundo, de se espalhar pelo mundo. É quase como se o mundo, na verdade, fosse pequeno para esse sujeito. É interessante quando a gente começa a estudar essas coisas de cadeia muscular. Tem uma situação que eu sempre passo. Vocês já viajaram de avião, a maioria de vocês já fez uma viagem de avião, né? E sabe quando você entra no avião, aí você vai lá para o seu lugarzinho, né? Tal, e de repente você ainda sentou lá. Obviamente que eu só viajo de classe econômica, né? Então aí eu pego lá um avião que tem 2 ou 3 lugares. Normalmente eu escolho sentar na janela, porque eu gosto de apoiar minha cabeça, às vezes para dormir, etc. E aí você já fica mirando o sujeito que está entrando, né, que está andando ali e que vai sentar do seu lado, né? Então, de repente, você já começa a analisar corporalmente, via cadeias musculares. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o sujeito AL, esse sujeito, né, que é marcado por essa cadeia lateral, ele é o cara que ele está completamente rodado para fora, abduzido, aberto, é um cara que ocupa espaço. Tá certo? É o cara que ocupa espaço. Então, normalmente, esse sujeito, quando ele senta do seu lado no avião, você pode ter certeza que ele vai começar a te incomodar, entendeu? A perna dele vai começar a bater na sua do lado, e você vai largar a sua na dele, e aí começa aquele cutuca dali, cutuca daqui, e coisas desse tipo. Então, eu sei disso porque eu tenho essa cadeia lateral muito presente no meu corpo também, né? Muito marcada. Então, normalmente, quando eu sento, eu já levo logo o joelho para fora, né? A coxa já roda externamente, né? Ou seja, você ocupa mais espaços laterais, tá certo? Pois bem, então, feito essa revisão, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão dando risada, né? Mas eu fico só mirando lá, gente. Eu falo, não, esse não, pelo amor de Deus. Eu fico rezando, não, esse não, esse não. Aí o cara passa, você respira, né? Você fala, uff. Aí às vezes vem aquela senhorinha mais fechadinha, né? Toda miudinha, tal, senta do seu lado, você nem percebe que ela está do seu lado. Muito bem, gente. Então eu vou mostrar aqui, ó, mais ou menos corporalmente, ó, só para vocês entenderem. É isso mesmo, o famoso espaçoso. Só para vocês entenderem, ó,
aonde essa cadeia muscular, na verdade, ela vai se localizar no corpo das pessoas, né? Então, quem são os músculos que representam, na verdade, essa cadeia, né? Então, a gente tem aqui os fibulares, ó, né? A gente tem um gastrocnêmio lateral, ok? Ó, os fibulares. A gente tem aqui um trato iliotibial tensionado pelo glúteo médio. A gente tem os pelvitrocandrianos, né? A gente tem os oblíquos externos, ok? Aqui o trapézio médio, o trapézio superior. Um músculo importante dessa cadeia é o serrátil anterior, ok? Aqui a cabeça longa do tríceps, né? Alguns músculos aqui na face, ok? Alguns músculos na face, inclusive, que quando essa cadeia está muito desorganizada, ela acaba até deformando o rosto da pessoa. E uma coisa interessante é que esse livro que o Felipe Campion escreveu, ele fala de uma pesquisa que os americanos fizeram, onde eles colocam, na verdade, uma espécie de óculos que dá a percepção para o sujeito, na verdade, de estreitamento da distância entre o globo ocular ou de afastamento. E eles vão dizer que, na verdade, essa pesquisa, que quando esse estreitamento acontece, e isso realmente pode acontecer por uma cadeia AL, a percepção do sujeito é de que o meio externo ele é mais amedrontador para ele do que quando isso de quando acontece o contrário, né? Desse espaço se distanciando. E isso pode ter uma relação, na verdade, com a questão da dinâmica psicológica de como a pessoa funciona em relação ao meio externo, né? E da maneira como ela vai se comunicar ou não. Enfim, mas é só uma relação interessante para a gente pensar, ok? Então, olha só como essa tipologia, né? Na verdade, ela vai... É um tipo de sujeito que, na verdade, vai se colocar, né, dentro de uma pulsão corporal, que foi um conceito que a gente acabou definindo como, na verdade, a forma como o corpo de uma pessoa, né, se organiza em relação à gravidade, né? Então é um sujeito que normalmente tende a parar com os pés mais afastados, né? Ele vai ter, na verdade, um joelho varo, né? Ele vai ter umas costelas mais abertas, ok? Ele vai ter uma escápula mais aderida à caixa torácica e mais aberta, né? Eu vou mostrar depois para vocês essas marcas de uma forma mais contundente, tá bom? Então olha só mais ou menos como é a forma, né, do corpo dessa pessoa. Quando a gente olha no plano sagital, ela na verdade assume uma forma de um arco invertido. E por que ela assume essa forma de um arco invertido? Porque o pivô primário dessa cadeia lateral, lembra do conceito de pivô primário que eu falei para vocês? Pivô primário, na verdade, é a região do corpo onde a pulsão corporal vai se deflagrar. Ok? Então, o pivô primário dessa pulsão é a coxa femoral. Pela ação, principalmente, dos pelvitrocanterianos, dos rotadores externos. Ok? Então, eles, na verdade, vão manter essa coxa femoral em rotação externa e em extensão. O quadril vai à frente, automaticamente os centros de massa em cima tombam para trás. Ok? Então é esse tipo de pulsão, né, que a pessoa vai assumir nesse plano sagital, ok? Então olha só, olha essa figura aqui, ó, para vocês entenderem, na verdade, como ela age no corpo, ó.
sob a tensão do glúteo médio, ok? Esse glúteo médio, na verdade, ele vai colocar em tensão esse trato iliotibial, né? Então aqui você tem, na verdade, uma tíbia, né? Já tanto tensionada para fora, né? Em rotação externa. Isso, na verdade, vai provocar um joelho varo, né? Os fibulares aqui lateralmente vão fazer o tornozelo do cara tombar para dentro. Então vai ser um calcâneo válvulo junto com a ação gastrocnêmio lateral. Ok? Então, na verdade, você tem uma marca corporal que é um joelho varo, né? Com um tornozelo caído para dentro. Tá bom? Ok? Essa é a marca, né? Nos membros inferiores. E a coisa mais importante, na verdade, dessa questão, dessa cadeia, é isso aqui, ó. É isso que eu quero que vocês vejam. E é esse basicamente o tema, né, da aula de hoje. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Os pelvitrocanderianos, tá vendo aqui, ó? Ó. Toda vez que o sujeito fizer uma flexão do tronco em relação aos membros, os pelvitrocanderianos, na verdade, eles são músculos, né, que conectam o fêmur ao ilíaco, né, e também ao sacro, né? E o que acontece é que quando começa a acontecer esse mecanismo da flexão, né, automaticamente o ilíaco precisa flexionar em relação ao fêmur. Então esses músculos, eles vão começar a ser tensionados, ok? E são músculos internos, muitas vezes a gente nem percebe eles, né? Só que quando existe muita tensão nesses músculos, eles na verdade vão tomar ponto fixo aqui embaixo e eles vão segurar a flexão do ilíaco, ok? Ou seja, eles bloqueiam o movimento do ilíaco sobre o fêmur em flexão. Então o que vai acontecer na verdade? Acontece uma quebra justamente aqui, ó, um ponto de tensão justamente na altura da R3. Tá certo? Aonde toda, na verdade, esse eixo, né, da coluna que tende a ser carregado, né, à frente pela ação do ilíaco que na verdade está bloqueado, né, acaba acontecendo essa quebra, principalmente pela ação em corda de arco do quadrado lombar aqui, ó, que vai na verdade reagir em corda de arco e vai puxar as vértebras lombares para trás. Então, na verdade, isso acaba sendo um terreno muito fértil para a própria hérnia de disco, né? Assim como na live passada a gente viu que possivelmente essa cadeia AL, ela pode ter uma relação, na verdade, nem sei se eu falei isso, com as listeses, né? Essa cadeia aqui é um terreno fértil mais para as protusões, né? As hérnias. E aí a gente tem que imaginar aquele sujeito que chega no Pilates, né, com um tipo de tensão como essa aqui, e a gente vai, né, normalmente já colocar o cara para fazer flexão, fazer flexão, fazer flexão, fazer flexão, principalmente dentro do âmbito do Pilates clássico, onde as flexões são primárias, tá certo? E aí é que vem a história. E aí? Como é que a gente vai fazer? O que pode ser feito? Né? É esse o lance, tá bom? Então, além dessa questão, que eu acho que ela é muito importante, é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, de um ponto de vista mais da prática, né? Principalmente com o pré-pilates, tá bom?
ver algumas coisas de como a gente pode ajudar esse sujeito com um pré-pilates para não colocar uma tensão muito grande, principalmente naquela região da L3, né? Posteriorizando essa região. Tá certo? Posteriorizando essa região. Tá bom? Outras marcas dessa cadeia muscular, ó, vocês vão ver, na verdade, isso aqui, ó. Então, o tórax dele, né, vai ter um ângulo de Charpy já mais aberto, né? Ao contrário da outra cadeia da live passada, que era completamente fechado, relação do oblíquo interno, né, do serrátil inferior. Essa aqui não, ó. É o serrátil anterior a partir da escápula, que não tem mobilidade, é uma escápula fixa, muito coaptada na caixa torácica, né, e mais aberta. As fibras do serrátil anterior, elas na verdade vão promover essa abertura, ó, da caixa torácica, ok? Então são costelas mais abertas mesmo, a la Joe Pilates, né? Ok? E uma escápula, né? Ó. Dá para ver aqui, ó, uma escápula muito coaptada, né? Ó, muito, você nem vê nenhuma pontinha da escápula aqui, ela está muito coaptada ali na caixa torácica. Se a minha mulher estiver vendo a live, que ela não viu as outras lives, mas é bom ela ver o sufoco que eu fico passando com esses negócios aqui, mostrando essas figuras, porque eu já comprei um curso para ela me ajudar estruturando um software para que eu consiga fazer compartilhamento de slides, né, gente? Aí a coisa vai mudar. Muito bem. Então, pode rir, pode rir, pode rir, pode rir. Oi, dona Cissa. Olha, gente, agora a coisa complicou para mim, pro meu lado aqui, viu? Porque, ó, entrou aqui na live, olha só, curso GDS cadeias musculares. E tá dizendo aqui, ó, kkkk. Bom, ela tá achando, que eu tô pagando mó mico. Na verdade, a Cissa, gente, ela é coordenadora do curso de formação em GDS aqui de São Paulo, tá bom? E eu fiz o curso lá com eles, fiz a minha formação lá com eles. Então depois, se vocês quiserem informações, ó, tô vendendo seu peixe, hein, Cissa? Tô vendendo, hein? Vocês vão entrar em contato com a Cissa, tá bom? Muito bem, mas e aí, galera? Chegou um cara desse tipo no nosso estúdio, né? E dentro da estrutura do método Pilates, a gente vai começar, é primário, as flexões elas são presentes, elas vão acontecer num primeiro momento, tá certo? Dentro dessa estrutura clássica, né? E a gente viu que tem um bloqueio, né, coxofemoral importante desse sujeito, né? E a partir daí essa dinâmica do ilíaco em relação ao fêmur, ela ficou muito prejudicada, então é um ilíaco que não consegue fazer esse movimento, né, de flexionar em relação ao fêmur, e a partir daí você tem na verdade uma reação do quadrado lombar que acaba tracionando as vértebras lombares para trás, né, e promovendo lá na verdade uma tendência, né, de posteriorização dessas vértebras para trás e para fora, ok? Né, os discos para fora, tá certo? O que nós vamos fazer com esse sujeito? Me digam aí, o que nós vamos fazer? Bom,
então eu preparei uma estrutura de pré-pilates, tá bom? De pré-pilates para trabalhar com esse cara. Beleza? E eu vou mostrar essa estrutura para vocês, tá? Então é o seguinte. Vocês me veem bem? Muito bem. Primeira coisa que eu preciso fazer com esse sujeito é ensinar ele a sentar em cima dos isquios. Tá certo? Por quê? Porque normalmente, como que ele senta? Ó. Ele senta nessa posição. Tá certo? Ele senta já assim, posteriorizando isso aqui. Não é isso? Ó. Então eu preciso começar a ensinar para esse cara a sentar em cima dos isquios. Ele sentir, ele perceber, né? Por isso que esse banco duro aqui, ó, ele vai ser um banco importante, ok? Para você mostrar para ele onde estão os isquios, ok? Só que só isso não vai aliviar para o cara essa tensão nessa cadeia, ok? E como a gente trabalha com a noção de que atuar no pivô primário, que no caso seria essa coxa femoral, é importante, a gente precisa começar a atuar nessa coxa femoral. No sentido do quê? No sentido de promover uma liberdade maior para esse cara. Tá certo? Então a primeira coisa que eu faria dentro do campo do pré-pilates, tá certo? Então o que eu vou fazer agora não é pilates, tá bom? Beleza? Então a turma aí mais clássica, por favor, não me crucifiquem, né? Dentro do campo do pré-pilates, a primeira coisa que eu faria é bolinha na bunda. Bolinha na bunda. Pega lá aquele machão que chegou no seu estúdio, pelão, ocupando espaço, não sei o que, e você vai colocar a bola na bunda do cara. Não tem saída, gente. Tem que colocar essa bola na bunda dele. Tá bom? E como você vai fazer isso? Na verdade, você vai pegar uma bolinha, de preferência bem durinha, né? E você vai achar esse espaço, na verdade, entre o isquio, ó, e o trocânter ali, e o fêmur, e vai amassar essa bolinha justamente para começar a pressionar esses pelvitrocanterianos. Ok? O cara pode sentir, dar uma rodada para um lado, rodar para o outro, para ele realmente começar a dar uma amassada nesses músculos. Ok? Eu gosto também de deixar a bolinha, fazer o cara achar um pouco esse ponto com a perna nessa posição. Ó. Ok? Dá para sentir ainda mais, principalmente se a bolinha for uma bolinha mais dura. Ok? Mas para começar a soltar um pouco essa região, ok? Então, isso é muito importante. Quando ele faz isso, ele já sente essa musculatura, até porque o glúteo também vai relaxar e tal, ele já sente uma percepção maior até dos isquios. Ó, já dá para sentir claramente de um lado em relação ao outro, ok? Então, primeiro usar uma bolinha para ele amassar um pouco essa região é legal, ok? Pode fazer também glúteo médio, né? Lateral, quem tem rolo, né? Amassar o glúteo médio ali, do ponto de vista lateral, tudo isso vai ajudar. Tá bom? Depois, eu gosto de começar a trabalhar com mobilidade. A gente pode começar em pé. Deixa eu afastar um pouco. Muito bem, olha só, uma das mobilidades que eu peço, né, para o aluno, para ele mobilizar bastante, porque toda vez que você mobiliza, gente, para dentro, para fora, né, fazendo esses movimentos aqui, ó, toda vez que você mobiliza, você vai, de uma certa maneira, regularizando essa tensão entre as cadeias, ok? Então, eu peço muito esses movimentos aqui também, ó. Eu vou fazer de perfil,
para que vocês vejam um padrão de movimento que naturalmente vai acontecer com o seu aluno se ele tiver essa cadeia muscular mais tensionada. Que é isso aqui, ó. Eu peço para ele mobilizar fazendo isso, ó. Quando o cara tem essa cadeia, né, os pelvitrocanterianos muito carregados, vocês podem ter certeza que vai acontecer isso. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai fazer isso, ó. Ó. Ele sobe a perna flexionando o tronco, posteriorizando isso aqui. Justamente por quê? Porque na verdade os pelvitrocanterianos vão puxar o ilíaco e ele vai afundar a coluna. Ok? Então, trabalhar essas mobilidades para trás, né? Você pode brincar um pouco, tocar. Tudo isso aqui vai ajudar muito o cara. Ok? Depois de fazer em pé, você pode trabalhar com essas mobilidades nessa posição aqui também. Posição da sereia, né? Posição conhecida do Pilates. Ó. Mão na coxa femoral. Trabalhar bastante essas mobilidades. Ó. Trabalhar bastante isso aqui. Rodar para dentro, rodar para fora. Ok? Para ir regularizando essa tensão e mobilizando. Depois de fazer isso, você pode trabalhar com trocas. Ó. Então, uma perna em rotação interna, a outra rotação externa, você pode tocar. Ó. Você vai trabalhando com essa mobilização. Ok? E aí você pode fazer muitas coisas nesse sentido. Por que é importante fazer isso? Porque, num primeiro momento, o Pilates é muito bidimensional. A gente trabalha muito no plano central. Só que chega um aluno no seu estúdio que a desorganização dele está relacionada, né, não só com o plano frontal, mas também com o plano transversal. Pelvitrocanterianos, né? Roda a coxa. Se você não começar a aplicar um pré-pilates que vai trabalhar um pouco com essa questão das torções, né, com essa mobilidade, para dar mobilidade para essa região, o seu trabalho, na verdade, vai ficar muito pobre. Você não vai conseguir atingir o objetivo, né, que você precisa, que é, na verdade, liberar essa coxa femoral para ele conseguir fazer uma boa flexão. Então, reparem bem, o que eu estou dizendo é que eu estou utilizando um pré-pilates com um sentido, né, de trabalhos que não tem nenhuma estrutura tão próxima do Pilates para chegar num bom exercício de Pilates, ok? E aí eu vou nomear, porque isso é importante, ok? Então eu falo para o meu aluno que eu estou trabalhando com exercícios que não são de Pilates, mas que são importantes para que ele chegue com segurança a fazer uma flexão. E explico a situação para ele, ok? Depois disso, a gente pode trabalhar também com alongamentos da cadeia. Então, ó, eu fiz lá uma espécie de trabalho miofacial, mobilizei, aí eu vou para um alongamento, ok? E o primeiro alongamento que eu posso começar é esse aqui, ó. Estão me vendo bem aí, ó? Deitado, né, nessa posição, eu vou elevar minha perna, ó. Eu vou segurar o meu pé. Aqui eu já estou trabalhando todo esse alongamento dessa cadeia lateral. Eu vou segurar no meu joelho. Ó. Eu vou ancorar o meu isquio lá para baixo, do lado de cá, do lado direito, né? Ok? E vou levar esse pé para o lado e para cima, ok? Trabalhando essa parte lateral. Esse seria um. Um outro alongamento que a gente pode fazer, aqui já vai colocar o cara num campo de tensão um pouco maior, porque ele já vai ter que sentar nos isquios, então às vezes o cara não tem tanta mobilidade assim, né? Seria ele cruzar a perna. Ó. Ok?
Vou fazer desse lado para que vocês possam ver. Então aqui eu coloco em tensão, ó, esses músculos, ok? E aqui já começa a entrar num trabalho que muitas vezes é mais próximo, por exemplo, dos exercícios que o cara vai fazer no sistema básico no reformer, como um estômago massagem, coisas desse tipo, ok? Então o cara vai trazer a perna para ele, né? Ele pode fazer a torção, né? Para ir estirando e tensionando essa região lateral, ok? Tudo bem? E vocês podem arrumar outros alongamentos para o cara fazer para ir dando um pouco essa ideia também de trabalhar com essa cadeia nesse sentido, beleza? Depois a gente pode entrar com alguns exercícios que na verdade vão provocar o cara no sentido dele mobilizar e alongar a cadeia, mas ao mesmo tempo tendo que fazer uma sustentação da bacia e da coluna lombar em uma posição, ou seja, trabalhando já essa questão da estabilidade e da mobilidade, ok? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar essa barra Stru para vocês verem o impacto, na verdade, dessa cadeia e alguns movimentos aí já assim do Pilates, ok? Então vejam só, o exercício Tower, né, tradicionalmente ele é feito com a cabeça para cá e o quadril para cá, tá certo? Os pés para cá. Eu vou até mostrar, não sei quanto tempo tem aí, mas deve ter uns 10 minutos. Eu vou até mostrar para vocês o exercício Tower, ok? Então vejam lá. O exercício Tower é esse exercício, né? Eu vou começar, ó, só para vocês entenderem, eu vou começar em rotação externa, ok? Então, eu estou liberando um pouco essa cadeia lateral aqui, num primeiro momento, ó, em rotação externa. E eu vou começar primeiro só estendendo e flexionando o joelho. Eu quero que vocês percebam o seguinte, a ideia aqui é que o cara consiga manter o sacro apoiado no chão e ao mesmo tempo ele consiga manter a curva lombar dele neutra, ok? Agora, a questão é, olha já o nível de flexão do fêmur em relação ao ilíaco que essa posição já exige do cara nesse momento. Obviamente que quando a pessoa está muito encurtada pelos pelvitrocanterianos, principalmente nessa região, a tendência quando ele começa a dobrar o joelho, ó, é o sacro dele começar a se enrolar e sair, e a coluna lombar começar a pressionar o chão. Tá certo? Então acontece isso aqui, ó. Que é o que vai acontecer depois quando o cara estiver fazendo o estômago massagem. Tá dando para ver ali, gente? Deixa eu só virar um pouco. Então, qual que é a ideia inicialmente? A ideia é você começar esse exercício nesta posição. Ó. Ok? Porque aqui eu posso controlar o nível de flexão. E o que eu quero nesse primeiro momento é que o cara consiga manter o sacro dele apoiado no chão, ok? Eu quero que ele mantenha a curvatura lombar dele estabilizada ali, não deixe ela achatar no chão. E aí o que o cara vai fazer? Ele vai flexionar inicialmente, ó, e estender, buscando manter o sacro apoiado no chão. O exercício é agora, ó,
é quando na verdade o fêmur vem flexionar na direção do tronco, ok? Ó. Eu começo na posição em rotação externa, mas depois eu vou desafiar ainda mais o cara na posição neutra, porque ele vai ter mais dificuldade ainda. Ó. Então eu mantenho o sacro lá apoiado no chão e ele flexiona. Isso vai estirando essa cadeia lateral. E quanto mais ele juntar a perna e os joelhos para fazer esse exercício, pior para ele. Ok? Então isso seria uma possibilidade. E depois eu começaria a trabalhar com ele esse controle aqui, ó. Deixa eu só virar um pouco. Começaria a trabalhar com ele esse controle, ó, dele sentir os isquios, né? Ó. Esse controle, na verdade, da coluna lombar dele, né? E do quadril, ok? Ao mesmo tempo, fazendo um pouquinho esse movimento de flexão. Ó. Então, ele faz a flexão sem se achatar, ok? Ele mantém esse controle, ele mantém isso aqui para cima, né? Ó, e faz o movimento. E quando ele entender isso aqui, aí você vai para a bunda, ok? Então vai trabalhando essa mobilidade, vai trabalhando esses mecanismos de controle com ele, e depois você vai começando a colocar o cara para fazer as flexões. E obviamente que num primeiro momento, você pode usar, eu nem sei quanto tempo tem aí, tem 7 minutos ainda. E aí eu começaria com ele, obviamente, num primeiro momento, com os isquios apoiados, né? E num primeiro momento sem levar o tronco exageradamente à frente, ok? Mantendo o tronco inicialmente nessa vertical, né? Para ele começar a fazer o movimento do rolling back, ok? E aí, conforme você vai liberando mais isso aqui, você vai promovendo um pouco mais o desenho da curva C. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Eu gosto de começar nessa posição com uma perna só. É uma boa, porque a outra perna estendida, ela vai, na verdade, ajudar um pouco no controle da bacia. Com certeza. É uma boa opção. Muito boa. O sacro faz a oposição. Na verdade, o próprio quadrado lombar, né, vai fazer a posição, vai, na verdade, tentar manter ali o sacro apoiado, ok? Vocês sabem como vocês vão conseguir enxergar claramente nesse exercício no Tower
quando vocês colocam uma pessoa para fazer lá, claro que pode ter outras cadeias envolvidas, né? Pode ter outras também. Mas nesse exercício dá para ver claramente. No stomach massage é a mesma coisa, né? No stomach massage é um exercício onde você vê isso claramente. E dá para você fazer também uma preparação para o stomach massage dentro dessa rotina que a gente fez aqui, ok? Para o cara aprender a controlar a bacia, né? E principalmente no momento que o carro fechar, não tombar as vértebras para trás e para baixo. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, fica à vontade, tem 3 minutinhos aí, tá bom? E caso não tenha, eu já vou adiantando que na semana que vem eu já vou começar umas lives com características diferentes, tá bom? Então, na semana que vem eu vou falar sobre o livro do Joseph, o Return to Life. Tá? Eu vou falar um pouco sobre esse livro e na outra semana eu vou trazer uns convidados para falar um pouquinho sobre algumas coisas aí do livro, do tema, e na outra semana, que é a última semana de setembro, a gente vai entrar com um evento, o desafio da jornada clássica, né? O seu encontro com o Return to Life, tá bom? Aonde eu vou, na verdade, promover uma grande reflexão sobre o sentido dessa grande ideia do Joseph Pilates e como, na verdade, o Pilates pode realmente ser uma poderosíssima ferramenta de transformação pessoal e profissional, e como a gente pode alavancar isso a partir de um aprimoramento e principalmente de uma apropriação das ideias do Joseph, ok? Das ideias dele, do que ele entendia, do que ele via, né? De como ele, na verdade, dava sentido ao movimento, beleza? Então, esse é o foco do evento na última semana. E obviamente que depois desse evento eu vou abrir as inscrições para a jornada clássica, tá bom? Então é sempre o evento que na verdade antecede a abertura, né, para as inscrições da jornada, tá bom? Isso. Galera, muito obrigado, um beijão a todos, a live vai ficar salva, muito obrigado mesmo. Um beijão para vocês, fiquem com Deus.